amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje vamos falar sobre uma análise psicológica das novas gerações. Olá, você está na TV Mundo Maior e esse é o seu Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos trazer a psicóloga Maria Heloísa, que já colaborou conosco várias vezes em outras oportunidades e que vai trazer um assunto bastante interessante. Nós sabemos que o planeta Terra está sendo transformado de um planeta de expiações em um planeta de regeneração. Essas mudanças elas estão ocorrendo já há algum tempo, não é uma mudança de um dia para o outro, e uma das características dessa mudança são os espíritos reencarnantes aqui no planeta. A gente sabe que o novo status ele abriga uma classe de espíritos já com algum grau de evolução. E muitos dos espíritos que estão ligados ao orbe terrestre não têm essa condição de reencarnar num planeta de evolução, de regeneração. Então, o que a gente nota, e algumas informações mediúnicas dão conta disso, é que de 2000 para cá, os espíritos reencarnantes já são espíritos com condições de habitarem um planeta de regeneração. E aqueles espíritos mais primitivos, ou que ainda sofrem algumas dificuldades, vão ter que reencarnar em outros mundos, em outros planetas, até atingirem condição de voltar ao seu grupo de afinidades, que é o grupo que está evoluindo junto aqui, está usando a Terra como escola, como palco de seu aprendizado, de sua evolução. Essas características das novas gerações que vão ser analisadas hoje pela doutora Maria Heloísa. A gente já consegue notar a presença desses espíritos e qual seria a nossa responsabilidade nessa transformação, na recepção desses espíritos. Afinal de contas nós somos os pais, os avós desses espíritos que vão fazer essa transição. Vamos à entrevista para a gente meditar um pouquinho sobre esse assunto com a Maria Heloísa. Para abordar o tema de hoje, estou com a Maria Heloísa Bernardo, que é psicóloga, ela também é uma das diretoras do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes e membro da Associação Médico Espírita do ABC. Bom, Heloísa, obrigado por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Hoje falando sobre as novas gerações, né? Toda geração nova é uma geração que atrapalha a geração anterior, né? Com tantas novidades, com tantas coisas que acontecem. Bom, o que a gente pode falar, né? Qual seria a característica dessa nova geração que está chegando, né, aí? A característica da nova geração é principalmente a familiaridade e o intercâmbio assim fácil com os meios digitais, né? É uma geração que navega nesse meio de uma forma assim impressionante, né? E é uma geração muito do bem. Eu vejo uma geração muito do bem, vejo uma geração assim preocupada com a ecologia, uma geração assim preocupada em ampliar os seus conhecimentos e talvez, Giovana, com alguma dificuldade de relacionamento interpessoal pelo próprio meio onde eles estão inseridos, né? Certo. Essa conversa digital, ela tem sido assim bastante intensa entre os jovens e isso talvez dificulte, a gente não tem uma ideia muito precisa ainda sobre isso, mas talvez dificulte um pouquinho a parte do relacionamento interpessoal, que eu creio que será superada também brevemente. A gente pode falar também que é uma geração bem imediatista, não? Eu acho que os jovens sempre foram imediatistas. Eu acho que é uma característica da juventude. Porém, o imediatismo que eu vejo aí é exatamente a rapidez dos novos meios de comunicação à disposição do jovem. Nós mesmos, as pessoas mais maduras, nós vamos nos tornando urgentes, né? Às vezes eu vejo por mim, eu tenho um notebook, um computador que eu sinto que vai ficando mais lerdo, eu já começo a ficar nervosa com aquela máquina, já fico pensando em trocar aquela máquina por uma máquina mais veloz. Então, que dirá o jovem? Eu já sou uma pessoa madura, né? Que dirá os jovenzinhos, né? Que eles têm aquela facilidade toda com esses botões. Então, eu vejo que essa urgência é da juventude,
Mas a característica principal, diferencial da juventude na contemporaneidade são as formas de comunicação em tempo real e a rapidez. Certo. Bom, você mencionou, né, desse problema, né, interpessoal, né? Realmente a gente vê que muitos dos jovens, né, crianças e jovens, né, de hoje, eles preferem encontrar os amigos, né, ou conversar com alguém via computador do que pessoalmente, né? O que isso pode ajudar e o que isso atrapalha no desenvolvimento? Uma das necessidades fundamentais da criança e do jovem, ou pelo menos nessa transição, é a parte da socialização. E a socialização, ela se dá através do relacionamento uma pessoa com a outra. Nesse contexto, existe também toda a parte de desenvolvimento sexual da criança e do jovem. Então, assim, esses meios, essa mídia, ela facilita o contato, mas ela dificulta um pouco a proximidade. E uma coisa que tem preocupado os especialistas em desenvolvimento é esse acesso tão imediato e tão fácil com informações muitas vezes não adequadas à idade dos jovens e os riscos que eles correm com essa exposição na rede. Porque muitas vezes, inadvertidamente, eles podem oferecer informações básicas como número de telefone, endereço ou o trajeto que eles o trajeto que eles realizam nas suas vidas de escola ou enfim. Então isso os coloca assim vulneráveis às pessoas de má fé, né? E nós temos visto aí através da mídia o quanto esses jovens ficam vulneráveis a conteúdos, por exemplo, sexuais não apropriados. Então isso eu acho que é uma coisa preocupante nesta geração e essa disponibilização dessa comunicação em tempo real e rápida, intensa, como se faz, né? Certo. Bom, então esse problema de socialização, né, nessa faixa, né, do início da juventude, pode levar a problemas de socialização numa vida adulta ou não? Pode. Nós temos visto em alguns países, por exemplo, no Japão, jovens e jovens adultos desenvolvendo um tipo de síndrome onde eles se isolam em suas casas, muitas vezes em seus quartos, e só se comunicam com o mundo através dos meios digitais, através dos meios eletrônicos, inclusive para sua alimentação. Então eles estão totalmente excluídos, mas eu estou falando aqui de uma patologia. Essas pessoas, inclusive no Brasil, essas pessoas estão totalmente excluídas do relacionamento social, né? Isso chega a ser um quadro psicopatológico, gerando uma dependência mesmo da pessoa pelos meios eletrônicos. Né? E quais são eles? O celular, o computador através da rede, jogos, né? Os múltiplos jogos digitais que existem. Então a pessoa vai, com o passar do tempo, se isolando cada vez mais, dificultando qualquer tipo de contato social, de contato humano efetivamente. Certo. Bom, então para falar um pouquinho mais dessas patologias, a gente vai abordar esse assunto no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.